Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 25 de abril de 2024. Graças a Deus, irmãos. Estamos aqui, orando, meditando, obedecendo a palavra, procurando imitar as virgens prudentes. Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, na esperança de sermos contados no seu número, porque sabemos que elas serão arrebatadas, aqui da terra, receberão um corpo espiritual para poderem entrar na Jerusalém celestial e poderem participar das bodas do Cordeiro, e ali participar com ele, com o Cordeiro, com o Senhor Jesus e com toda, e com todo o staff, do Criador, com todos os milhões e milhões de anjos, e anciãos, para comemorarmos, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus lá no reino eterno, lá na Jerusalém celestial. Amém, graças a Deus, Irmãos, esse vídeo aqui é o vídeo de número 1400, Nós vamos então falar aqui, vamos tentar resumir e fechar o assunto aqui, que nós estávamos falando aí sobre os julgamentos e os juízos, Só para fazer uma recordação aqui, podemos passar para outros temas, Então nós vimos o quê? Que os julgamentos e os juízos, do Criador, eles serão e estão sendo executados pelo Senhor Jesus. É o varão que ele escolheu para executar o juízo, certo? Os juízos. E o Senhor Jesus disse que ele executa o juízo através da palavra, Porque nós sabemos que a palavra do Deus vivo, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, E ele foi, então a ele foi dado, o Senhor Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, Então ele foi o escolhido. E ele, logicamente, instituiu o seu tribunal, que é o tribunal de Cristo, conforme Paulo nos ensina. Quem comparece a um tribunal qualquer, inclusive nesse aqui, no grande tribunal de Jesus, no grande tribunal de Cristo, ele tem duas opções para ele, ou ser absolvido ou ser condenado. Porque quem comparece a um tribunal pode ser condenado ou absolvido. É o resultado do julgamento, o resultado do julgamento do tribunal de Cristo é o quê? É a absolvição, ou a salvação. A condenação, se tiver condenação, tem a penalização, certo? Vai ter a pena, que a pessoa vai ter que cumprir, certo? E a salvação consiste em que o quê? A salvação consiste em que alguém foi absolvido, Não será lançado no lago de fogo, no caso aqui que nós estamos falando, que é a segunda morte, que nós vimos que é o julgamento final, digamos assim, definitivo. Porque os outros julgamentos que existiram e vão existir antes do lago de fogo, eles não serão definitivos, certo?
porque exatamente vai ter a condenação eterna para aqueles que forem condenados eternamente, é claro. Então a condenação consiste em que alguém, né, alguém que foi condenado, ele será penalizado, vai ter que cumprir penas, né? E no final dos tempos poderá ser lançado no lago de fogo, ou será lançado no lago de fogo, que é a condenação eterna, né? Então o tribunal de Cristo, ele foi instalado quando? Ele foi instalado na Jerusalém Celestial, né? Onde aconteceu o primeiro julgamento, né? Que foi um julgamento dos anjos que caíram, né? E do seu líder, que foi exatamente o querubim ungido, Lucifer, né? Não é isso? E depois nós sabemos que teve um segundo julgamento que aconteceu lá no Éden, né? Então teve um julgamento na Jerusalém Celestial contra os anjos. E depois teve o julgamento contra os homens, né? Que não obedeceram aquele mandamento de não comer comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora tem uma diferença, né? No julgamento da Nova Jerusalém Celestial, tudo leva a crer que não haverá resgate para os anjos que caíram, né? No julgamento do Éden, haverá resgate para todos os, né, participantes daquele pecado, que é o universo todinho, é o homem, a mulher, né, a serpente, é isso? A terra, todo o universo. Porque nós sabemos lá no Apocalipse, né, que o Criador vai criar novos céus e nova terra, onde não haverá mais a transgressão, né? Então, nesse julgamento aqui do Éden, o Criador, né, só não prometeu resgate para a serpente. Ele prometeu resgate para o universo, para a terra, para o homem, né? Mas ele não prometeu para a serpente, porque exatamente o pecado da serpente é imperdoável, né? Porque ela quis ser o quê? Deus, né? E extraviou toda a criação, né? Então, o tribunal de Cristo, né, no Éden, qual foi a promessa de resgate? Foi exatamente a redenção, né? Pela semente da mulher, que ele estava falando exatamente do seu Filho Jesus Cristo, né? Porque nós sabemos que a palavra ela é um enigma, são parábolas e metáforas, né? Então, se entende que a promessa de resgate foi a redenção através da morte do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, pela morte, parece então assim uma contradição, né? Um paradoxo. O resgate que o Senhor Jesus fez foi pela sua morte, morrendo no lugar daqueles que deveriam morrer, né? Mas como a morte era impossível, né, de retê-lo, ele então ressuscitou ao terceiro dia para mostrar o seu poder contra a morte e contra o inferno, né? E contra o lago de fogo também, né? O império do mal, né? Sua força, seu poder contra o império do mal. Aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.